Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa série As Peças Mais Cobradas no Exame de Ordem, segunda fase em Direito do Trabalho. Estamos na última delas, recurso ordinário. Se você não assistiu ainda à aula de contestação e à aula de reclamação trabalhista, eu sugiro que você assim o faça. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aula especial mesmo, eu gosto muito da aula de recurso ordinário. Por quê, Pedro? Porque talvez quando você estiver estudando outros recursos, você vai perceber que o molde, a maquete, ou como eu costumo dizer aos meus alunos e ex-alunos, a forma do RO é possível ser utilizada para todos os outros recursos. Então, se você está se preparando, por exemplo, você vai assistir aulas, você vai também se atentar ao recurso de revista, bem como ao agravo de petição, ao agravo de instrumento, apenas a título de exemplo, e você vai perceber que o molde é o mesmo. Então, se você pegar bem, se você entender, se você falar, olha, estou fera em RO, pensando que é uma das três principais que pode cair no seu exame, mas de repentemente a FG veio nova, olha, veio o recurso de revista, você vai perceber que quem sabe, quem tem conteúdo suficiente para aprovação em recurso ordinário, também tem conteúdo suficiente para fazer qualquer outro recurso aqui na área trabalhista, ok? Então esse é o desafio e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Que o RO seria a nossa forma para todos os outros recursos. E com o tempo vocês vão perceber também que nós teremos outras aulas, aulas de RR, aula de agravo de petição, aula de agravo de instrumento e assim sucessivamente, ok? Mas essa é a terceira das mais cobradas, pessoal. Então eu acredito que você já tenha apontado seu celular aí, né, QR Code ou nos procurado aí nas redes sociais. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, comenta, pessoal, para que o alcance seja maior, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você, em especial aqueles que ainda não têm condições de pagar um cursinho, que estão estudando por conta própria, aqueles que também estão na universidade lá, geralmente nos últimos semestres, na disciplina prática trabalhista. E vou além, pessoal, lá no final eu vou fazer um desafio com vocês, a montagem do nosso RO, ok? E vocês vão perceber que da nossa aula nós temos um RO vida real e um RO que, se for utilizado passo a passo, exame de ordem, segunda fase, você vai gabaritar, vai tirar 5. E você que tirou 5, depois você vai fazer um comentário. Professor, tirei 5 e foi da forma que você bem pontuou. Muito bem, então aqui nós temos aqui, né, as nossas três peças principais. Olha o RO onde está. Já caiu 11 vezes, hein, pessoal? Será que você vai fazer um RO na segunda fase? Será que no próximo exame vem um RO? É possível, é possível. Muito bem, nosso roteiro. Aqui está aparecendo aí na tela para vocês, peça de interposição, passei, peça das razões. Volto, peça de interposição. Acompanhe o raciocínio comigo para que a gente possa começar bem. Todos os recursos têm duas peças. Peça de interposição, alguns preferem dizer folha de rosto, mas peça de interposição é um nome, uma nomenclatura mais bacana. Peça de interposição e a peça das razões. Pedro, professor, por que duas peças? Galerinha, eu sei que isso não é muito dito nos cursinhos, às vezes acaba passando batido. Mas se você entender o porquê, talvez facilite a compreensão. Porque a peça de interposição, ela é pensada para o juízo que decidiu, que sentenciou, ok? A demanda, para que ele possa enviar a segunda peça, a peça das razões, para o tribunal competente, ok? Pedro, mas não é um esquisito quando fala remeter? Porque hoje nós temos o PJE. Sim, é meio esquisito sim, principalmente
a galera que não teve oportunidade, por exemplo, de nunca ter visto um processo físico. Então, essa regra remonta um tempinho, já passou, né? Onde a gente ia lá, petição física, imprimir, impressora e tal. E antes mesmo da impressora, né? Máquina de datilografar. Você aí talvez nunca tenha visto uma máquina de datilografar, a depender da sua idade, ou se viu aí na fotografia, nunca teve a oportunidade de prender o dedo nela. Mas ainda nós temos essa forma, tá, pessoal? Duas peças, peça de interposição e peça das razões. Aqui eu estou indo um pouco devagar, porque vocês vão utilizar esta mesma métrica, essas regrinhas para todos os outros recursos, ok? Por isso que eu digo que a aula de RO, ela é especial, bacanérrima. Então vamos para a primeira peça. Pensando aqui o nosso roteiro. O que eu tenho que ter nela? Endereçamento, número do processo, o preâmbulo. Aí nós temos, eu costumo dizer que tem 3 pontos que não podem faltar e o encerramento. Nós vamos no passo a passo, ok? E depois nós temos a peça das razões. Preâmbulozinho, pressupostos de admissibilidade, preliminares, prejudicial, mérito e conclusão. Nós vamos também no passo a passo, ok? Muito bem, então vamos para a peça de interposição, a primeira delas. Considerações. Endereçamento e número do processo. Pedro, como que eu penso o endereçamento da minha peça? Pessoal, olha só o que está escrito aqui no finalzinho. Aqui, ó. Peça de interposição é direcionada ao juízo que proferiu a decisão judicial, sentença ou acórdão. Nós vamos nos apegar às sentenças, ok, pessoal? Para não confundir nesse momento. Então, sentença. Quem sentenciou? Ah, o juízo da vara X. Muito bem. Então, pensando o exemplo prático que nós vamos trabalhar, que está no próximo slide, veja, esse exemplo aqui, exemplo prático, enunciado, juízo da 90, como que fala 90 mesmo? Produção, me ajuda, como que fala 90 mesmo? E ninguém sabe aqui também, confundiram. Então vamos, 90 vara do trabalho de Teresina, Piauí. Ok? Então, há o direcionamento a 90 vara. Pedro, como que você sabe? Está no enunciado. E esse enunciado é real, tá, pessoal? Já caiu no exame de ordem. Vamos lá. Lendo o enunciado. Débora Pimenta trabalhou como auxiliar de coveiro na Sociedade Empresária Morada Eterna Limitada, de 30 de 3 de 2018 a 7 de janeiro de 2019. Quando foi dispensada sem justa causa, recebendo por último o salário de R$ 1.250 mensais, conforme anotado na CTPS. Em razão disso, ela ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária. Até aqui, ok. A ação foi distribuída ao juízo da 90 vara do trabalho de Teresina, Piauí. Recebendo o número, tá aqui o número. Pensando no nosso endereçamento e já o número do processo. Ao douto juízo da 90 vara do trabalho de Teresina, Piauí. Muito bem. Processo número 005000 e aí você pode completar. Então o enunciado nos traz o número da vara, a cidade da vara e o estado da vara. Vamos colocar no nosso endereçamento? Vamos. Vamos. Pedro, mas se a vara do trabalho de Teresina que sentenciou, eu vou peticionar para essa vara que sentenciou? Se eu estou pensando no recurso ordinário, eu não estou pensando no Tribunal Regional do Trabalho? Não é ele que vai analisar o meu recurso? Sim, é ele que vai analisar o mérito do seu recurso. Mas faço a pergunta, quem é que vai remeter o processo ao tribunal? Quem é que vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade pensando nos pressupostos recursais? O juízo sentenciante. Daí o porquê, daí a razão dessa primeira peça, ok? Então nós endereçamos a 90 vara do trabalho de Teresina, que foi a vara que sentenciou, a vara que decidiu, ok? Aqui em primeiro grau. Muito bem.
Estou tentando utilizar os termos mais simples possíveis para que vocês possam compreender, porque eu acredito que se você compreender, fica mais fácil de depois passar para o papel. Ok, pessoal? Então vamos lá. Entendi, Pedro. Então a peça de interposição é para quem sentencia. Sim. Se é para quem sentencia, eu vou endereçar para quem sentenciou. Maravilha. Ao douto juízo da 90ª Vara do Trabalho de Teresina. Processo número tal. Muito bem. Preâmbulo. O preâmbulo segue, pessoal, mais ou menos a mesma métrica da aula de reclamação trabalhista, bem como de contestação. Mas é um pouquinho mais fácil. Por que é um pouquinho mais fácil? Porque as partes já estão qualificadas, ok? Então vamos lá. Se eu coloquei aqui morada eterna, eu estou advogando para morada eterna. Já qualificada nos autos da reclamação trabalhista que lhe move, quem é a parte contrária? Quem é recorrida? Débora Pimenta. Já qualificada também por seu advogado, endereço profissional completo. Vem a presença de Vossa Excelência com base, olha o artigo do RO. Pessoal, importantíssimo, inciso Pedro, posso colocar apenas artigo 895 da CLT? Cuidado, pessoal, nós temos que indicar o inciso, porque nesse artigo nós temos dois incisos, ok? O inciso de número 2 aqui nós estaremos pensando recurso ordinário para o TST, uma outra aula, ok? Então aqui nós estamos endereçando para o TRT, então... Endereçando, não, né? Pensando nas peças das razões. Então, seria inciso de número 1 da CLT. Interpor recurso ordinário pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Olha o verbo que nós vamos utilizar, interpor. Curiosidade, pessoal, interpor. Todos os recursos nós utilizamos esse verbo, interpor. Interposição. Subo um degrau. Quando eu penso as peças que eu estou pensando a mesma competência funcional, a mesma linha, eu utilizo o verbo opor. Por exemplo, embargos de declaração. Eu vou opor embargos de declaração, que estou ali no mesmo grau jurisdicional. Pedro, e o embargos de execução? A mesma coisa. Opor embargos de execução. Recurso interpor, ok? Mesma linha, opor. Para nós aqui, aula de recurso, interpor, recurso ordinário, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Aqui a nossa dica de sempre, utilizar letras maiúsculas, aqui apenas uma dica, tá, pessoal? Para facilitar a correção. Aqui você está facilitando a vida do corretor, daquele que vai ler a sua peça. Muito bem. Qual vai ser a sua nota? Olha só o que eu estou colocando aqui. A sua nota vai ser 5. Pedro, eu quero tirar 10. Não, querido, é que você sabe que 5 é 10. Ok? Porque a nota máxima para a peça é 5. Beleza? E eu não estou aqui de conversa não, tá, pessoal? Quando eu falo tirar 10, ou seja, 5 gabaritar, mega possível. Assista a aula até o final. Se você seguir essa métrica, ok? Achou todas as teses, é 5. Não tem como ser diferente. Ponto 4. Custas e depósito recursal, que seriam os pressupostos recursais, intimação da parte contrária e pedido de remessa das razões. Aqui são os 3 pontos aos quais eu disse que nós não podemos deixar de lado. E logo em seguida vocês já vão perceber que nós vamos concluir. Pedro, que pressupostos recursais? Eu não vou entrar aqui, pessoal, não vou analisar com vocês todos os pressupostos, quais são os pressupostos extrínsecos, os pressupostos intrínsecos, não. Aqui vamos ser objetivo, o básico, o simples, para você ir direto ao ponto, ok? Vejam como que eu coloquei como exemplo. A recorrente informa que todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes, em especial comprovante de pagamento das custas e depósito recursal. Nós não estamos advogando para a reclamada? Sim. Qual é o principal pressuposto? Qual? Depósito recursal. Pedro, eu ouço as pessoas dizerem, outros professores, é o preparo. O que seria preparo? Preparo é custas mais depósito recursal. Outra curiosidade.
Pedro, e se eu estiver pela reclamante? No caso aqui nós estamos advogando para a reclamada. Se for reclamante, pessoal, tem depósito recursal? Não. Depósito recursal está apenas para a reclamada. Mas tem custas? Sim. Pedro, mas e se ela for beneficiária da justiça gratuita? Como que eu poderia escrever? Veja, a recorrente informa que todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes, em especial... Eu não vou dizer que eu estou juntando. Vamos pensar aqui justiça gratuita? Vamos. Então, não tem que pagar nem custas e nem depósito recursal. Como que eu escreveria? A recorrente informa que todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes e que deixa de juntar o comprovante de pagamento das custas, visto que é beneficiária da justiça gratuita. Fechou. Ok? Para a reclamada, retomando, vou dizer que os pressupostos estão presentes, em especial custas e depósito recursal. Para reclamante, não tem depósito recursal, mas tem custas. Se o enunciado não diz que é beneficiária da justiça gratuita, eu mantenho, em especial, o comprovante de pagamento das custas. Se é beneficiária da justiça gratuita, você vai informar que ela deixa de juntar porque é beneficiária, ok? Juntar o comprovante do depósito recursal. Não, meu anjo, minha anja. Custas. Parece algo simples e bobo, mas aqui você vai ter que fixar esse detalhe, ok? Reclamante, custas. Reclamada, custas e depósito recursal. Primeiro ponto. Reclamante beneficiário da justiça gratuita. Vou informar que deixa de juntar as custas porque é beneficiário. Beleza. O enunciado não trouxe nada, Pedro. Então eu vou dizer que as custas estão presentes, ok? Muito bom. Continuando. Ainda requer que a recorrida, parte contrária, seja intimada para que, querendo, apresente as contrarrazões, nos termos do artigo 900 da CLT. Por fim, eu vou requerer o recebimento das razões anexas, que seria a segunda peça, e a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho, para apreciação da demanda. Muito bem, então esses são os 3 pontos. Que mais, Pedro? Concluo. Já? Sim, vou encerrar. Como que eu encerro? Termos em que pede deferimento. Muito bem, então vamos rememorar aqui, pessoal, passo a passo. Endereçamento. Ao douto juízo da 90ª Vara do Trabalho de cidade, estado. Processo número tal. Recorrida, recorrente. Oh, não, contrário. Recorrente, recorrida. Recorrente, recorrida. E quem é a recorrente? A sua cliente. Recorrente, recorrida. Ambas já estão qualificadas. Muito bem. Base normativa, artigo 895, inciso 1 da CLT. Tá, qual é a nomenclatura da peça, da medida judicial? Recurso ordinário. E você vai opor ou você vai interpor? Interpor. Muito bem. Continuo. 3 pontos. Eu tenho que lembrar dos pressupostos, em especial das custas e do depósito recursal. Maravilha. Eu tenho que lembrar do artigo 900, ok? Que eu vou pedir para o magistrado intimar a parte contrária, para que, querendo, apresente as suas contrarrazões. E, por fim, vou pedir a remessa da segunda peça, ok? Da peça das razões. E aí eu concluo. Beleza? Pedro, parece tão difícil. Não é. Não é. Por quê? Porque você tem a sua super CLT com você. Você já treinou bastante endereçamento. Você já treinou bastante o preâmbulo. Ok? Então, para nós aqui, Pedro, tem alguma técnica a qual eu posso utilizar junto à minha CLT para gravar esses pontos? Tem. O artigo 900, você já pode deixar grifado, o artigo 900 da CLT, que é um artigo que eu tenho convicção que já até provavelmente já esteja grifado na sua super CLT. O pedido de remessas. É um pedido lógico,
porque eu estou no juízo sentenciante, eu vou pedir para que ele remeta o processo, no caso, as peças, a segunda peça, peça das razões, para o tribunal, para apreciação, ok? E os pressupostos de admissibilidade, por quê? Se os pressupostos não estiverem presentes, o juízo pode despachar com o seguinte, olha só que informação triste. Denega o seguimento ao recurso interposto. E aí vem a justificativa. Quando o juízo de primeira instância, o juízo a qual, o juízo sentenciante denega, ele está pensando algum problema de forma. Olha, você não fez a lição de casa, está faltando algum pressuposto recursal. Ok? Pedro, tempestividade, o tempo do recurso é pressuposto? Sim. Adequação? Sim. Preparo, que nós já vimos? Sim. Pedro, procuração? Sim. Você vai perceber que são diversos os pressupostos. Para nós aqui, a gente apenas diz que todos estão presentes, em especial. Por que em especial? Porque é o mais caro para nós aqui na Justiça do Trabalho, ok? Custas e depósito recursal, em especial quando nós estamos advogando para reclamada. Daí o porquê que a banca FGV tem pensado de forma bem especial custas e depósito recursal. Beleza, galera? E vocês estão vendo aqui esse quadro, não estão vendo? Cinza. Já vou adiantar o que eu iria falar no final, mas já vou adiantar. Se você parar, por exemplo, volto aqui, ó. Não tem aqui esse quadrinho também que está em cinza? Pausa a tela. Ah, Pedro, tira esse vermelho. Ó, vou tirar para facilitar. Pausa a tela. Pausei, recortei aqui o cinza, o que está em cinza. Beleza. Aí o que você vai fazer? Faça o mesmo aqui. Pausa, recorta o que está em cinza. Nosso quadro. Beleza. O que mais? Mesma coisa aqui. Pausa e recorta esse quadro. Beleza. O que mais? Pausa e recorta esse quadro. Você vai ter a primeira peça. Eu não vou nem desenhar na lousa, conforme eu fiz reclamação trabalhista e contestação, ok? Aqui vocês já estão mais avançados, já fizeram provavelmente muitas reclamações trabalhistas aí como teste, muitas contestações, né? Praticando. Quanto mais se pratica, melhor fica. Beleza? Então, a primeira peça, acredito que sem muita novidade. E aqui, primeira dica. Nós falamos sobre o problema, sobre o enunciado em si? Não. Até aqui, pessoal, é só forma. Então, se você pegar essa estrutura, você vai pontuar sem mesmo pensar qualquer tipo de tese jurídica que você vai utilizar no seu recurso. Muito bem. Preâmbulo da segunda peça. Razões, recorrente, recorrido, número do processo. Como que eu monto a minha segunda peça? Olha que simples, pessoal. Olha que simples o nosso preâmbulo. Razões de recurso ordinário. Recorrente. Quem é o recorrente? A morada eterna. Quem é a recorrida? É a Débora. Qual é o número do processo? O processo é esse. Egrégio tribunal. Doutos julgadores. Pedro, é obrigatório fazer esses cumprimentos no exame de ordem? Não, não é obrigatório. A gente aponta, né? Acha legal porque se trata de praxe forense, mas não é obrigatório, tá? Então, se você não quiser fazer os cumprimentos, fique à vontade. Mas eu coloco aqui porque eu acho bonitinho. Pedro, mas o preâmbulo, então, da segunda peça é apenas esse? Sim. Pedro, eu sei que eu tenho 150 linhas, né? 5 folhas, 5 laudas para escrever o meu recurso. Quando eu finalizo a primeira peça, eu pego uma outra folha para iniciar a segunda peça? Pelo amor de Deus, não! Você só pula uma linha e já começa. Razões de recurso ordinário. Cada linha é preciosa por conta do tamanho. É desesperador, pessoal, você tá chegando lá na linha 140, 141, 142 e você olha ali para o seu rascunho e você fala, misericórdia, tem mais 3 teses aqui para eu tratar, para eu escrever, não tem espaço. E não pode inventar a linha 151, ok? É só até a 150. Então as linhas, ok, o espaço
ao qual a banca FGV nos dá para escrever a nossa peça, ele é precioso. Então, finalizei a primeira peça, pulo uma linha, já começo a segunda peça. Vamos rememorar, mais uma vez, você que está com dúvida aí, aonde nós estamos aqui, pensando a nossa peça? Mentalize. Vamos lá, pessoal. Se for necessário, após a minha fala, você pausa o vídeo e você reproduza para você mesmo, ok? E essa reprodução, dica de ouro, é o que vai estar no seu rascunho no dia da prova. Peça de interposição. Então você chegou lá, leu o enunciado, nossa, é um RO. Beleza. Peça, então eu sei que tem duas peças. Beleza. Peça 01. Endereçamento. Cheque. Processo. Cheque. Preâmbulo. Cheque. Tem que ter 3 pontinhos. Aí eu coloco lá 3 bolinhas. Qual é mesmo? Qual é mesmo? Ah, os pressupostos e o preparo. Cheque. Qual que é o segundo pontinho mesmo? Ah, intimação da parte contrária. Cheque. Terceiro pontinho. Remessa das razões. Cheque. Finalizo. Termo em que? Pede deferimento, local e data, OAB. Beleza. Pulo uma linha. Pulei uma linha. Estou aqui nesse slide. Ok? Então vamos lá? Forma rápida. Endereçamento, número do processo, preâmbulo, pressupostos, intimação da parte contrária, razões, remessa, né? Quando eu falo razões, remessa das razões, termos em que? Local e data. Finalizou. Pulou uma linha, razões de recurso ordinário, já estamos na segunda peça. E não há necessidade de você escrever lá, primeira peça, ou peça de interposição e começar. Não. Já inicia com endereçamento, pula uma linha e já inicia com o endereçamento da segunda. Não é necessário você colocar peça das razões, não. Ou peça 02, também não. Faça dessa forma. Pula uma linha, razões de recurso ordinário e vamos para o arrebento, ok? Muito bem. Pedro, tem também pressupostos de admissibilidade nessa peça? Tem também. Então vamos abrir uma caixinha, um tópico. Primeiro deles, dos pressupostos de admissibilidade. O que você vai escrever aqui? Que eles estão presentes. Apenas isso. Pedro, mas eu sei que os pressupostos são subdivididos em intrínsecos e extrínsecos, ou como alguns preferem, objetivo ou subjetivo. Ok, coloca lá. Mas o que você não deve esquecer, eu tenho que colocar que todos os pressupostos estão presentes. Aqui é pecar pelo excesso, tá, pessoal? Eu, com todo respeito, eu sei que tem alguns orientadores que dizem, se você coloca na primeira peça, você não precisa colocar na segunda. Se você coloca na segunda, você não precisa colocar na primeira. Como aqui na Justiça do Trabalho nós temos 2 juízos de admissibilidade, e eu sei que a peça 01 é para o juízo sentenciante, eu estou demonstrando para ele que todos os pressupostos estão presentes. Como eu também sei que quando o recurso chega lá no tribunal, eles vão fazer uma nova triagem e vão ver se todos os pressupostos estão presentes, para aí sim conhecer o meu recurso e partir para o mérito, então eu coloco nos 2. Aqui nós estamos no excesso, ok? De forma técnica, tá, pessoal? Não é encher linguiça, não. De forma técnica. Então, dos pressupostos de admissibilidade. Pedro, chegou lá no dia, me apavorei, esqueci como escreve. Se você sabe que você tem que colocar esse tópico, coloque pelo menos que todos os pressupostos recursais estão presentes. Ponto. Acabou. Ok? Pedro, treinei tanto que eu coloquei dessa forma. O presente recurso preenche todos os pressupostos recursais, motivo pelo qual deverá ser conhecido para apreciação de seu mérito por este egrégio tribunal. Nossa, Pedro, lembrei até do egrégio. Olha só, lindão, né? Pedro, eu posso continuar recortando o quadro que está aqui em cinza? Pode. Pode sim. Muito bem. Já vai adiantando aí o seu trabalho. E aqui, pessoal, quando eu estou falando para você parar a tela e recortar, abra aí no seu computador uma janelinha do Word, vai cortando e colando, cortando e colando, cortando e colando. E faça um desafio para você, principalmente você que é estagiário. Depois do último corte, vai lá, grava, salva em PDF e manda
para o advogado que está ali ele assistindo. Fala, o que é isso? Ele vai ler, tenho convicção que ele fala, nossa, é um RO. Você montou um RO, passo a passo, ok? Passo a passo. E eu acredito que ele vai falar, olha, tá ficando bom, hein? Fala, vai cair um RO na minha peça? Na minha peça. Lá na segunda fase na OAB, já tô bem treinado, bem treinado. Muito bem. Galera, agora aperte o cinto. Aperte o cinto, porque aqui não caiu ainda pedido de efeito suspensivo, mas eu acredito que vai cair e se cair você vai gabaritar, você não vai perder esse pontinho. Pedro, efeito suspensivo? Aonde nós estamos? Hello! Pedro, mas antes mesmo de pensar no efeito suspensivo, o que eu percebi aqui? Que até agora eu só escrevi e nem sequer eu comecei a pensar o enunciado, as teses, isso mesmo. Até os pressupostos de admissibilidade na peça 02 é só forma, Pessoal, se vocês conseguirem mentalizar, memorizar, gravar, treinar para que isso aconteça, vocês garantirão muitos pontos apenas por meio dessa técnica. Você ainda nem entrou no mérito, ok? Do enunciado. Fica a dica. Mas agora começa, talvez, complicar um pouquinho. Mas eu estou aqui para descomplicar, estou aqui para fazer a sua vida mais fácil. Então vamos começar do começo para você entender, né? Porque não adianta eu falar para você, escreva dessa forma, se você não entendeu. Você precisa entender, ok? Desde a aula de reclamação trabalhista, nós estamos trabalhando, né? Vamos tentar ser enxuto, vamos tentar descomplicar. Mas se não entender, pessoal, lascou, ferrou, ok? Tem que entender. Então, onde nós estamos? Você está estudando bastante, você sabe que o artigo 899 da CLT nos diz que assim que a gente interpõe o nosso recurso, caso ele seja conhecido, o efeito dele é meramente devolutivo. Se é devolutivo e não devolutivo e suspensivo, assim como é nascível como regra, por exemplo, significa que, prestem atenção, os efeitos da decisão primária de primeiro grau está suspenso? Não está suspenso. Para muitos isso chama muita atenção. Por quê? Porque é esquisito, não é? Olha, eu não concordo com você, juiz de primeiro grau, eu vou recorrer. Aí ele fala, beleza, recorra. Aí você recorre. Bom, se eu estou recorrendo, estou aguardando um novo posicionamento, como é que essa decisão de primeiro grau, ela não está suspensa porque eu recorri? Pois é, essa é a regra da CLT, ela não está suspensa. Nós vamos rever, ok? Aquilo que você não concorda, recorrente, mas a decisão e os efeitos dessa decisão primária, tá andando. E quando a gente pensa está andando, eu estou querendo dizer que não está suspenso, ok? E quando eu digo não está suspenso, a parte que teve benefícios diante daquela decisão judicial, em especial o reclamante, pode fazer valer aquela decisão. Pedro, quando você fala pode fazer valer, você está falando de execução? Sim, de execução. Então ele pode iniciar a execução antes do pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho sobre o meu recurso? Pode. Aí você fala, misericórdia, mas isso não é esquisito? Executar, porque você já deve estar pensando, ó como você é inteligente. Uá, e se eu recorri, ele está executando e o tribunal modifica a decisão? Por exemplo, procedência de hora extra. E aí você fala, o juiz errou, ele concedeu horas extras de forma equivocada e você recorre. Sentença, meramente devolutivo os efeitos dessa sentença. Ele vai começar a execução? Vai. Executa-se. As horas extras? Sim.
Mas Pedro, pelo amor de Deus, e se reverter lá em cima? E se o tribunal me der razão, dizendo que ele não tem direito às horas extras? Aí nós achamos e entendemos com precisão o nome dessa execução. Ela é provisória. Execução provisória. Por que ela é provisória e não definitiva? Porque ainda nós não temos o trânsito em julgado da decisão. Ainda está pendente de análise pelo tribunal. Pedro, então eu posso começar a execução e se mudar, muda todo o cenário? Muda todo o cenário, ok? Mas a ideia é, eu posso iniciar a execução trabalhista mesmo antes do trânsito em julgado, por exemplo, na fase recursal? Pode. Ela é provisória, você pode começar. Por quê? Porque os efeitos da decisão é meramente devolutivo. Ok? Pedro, por que você deu toda essa volta à aula de execução? Olha só para que você entenda e compreenda como funciona o fluxo, ou como alguns preferem, régua processual, ou os atos processuais concatenados no tempo. Todas essas nomenclaturas, talvez um pouco difícil de se entender, ele está querendo dizer que a progressão do processo, o passo a passo. Ok? Então, onde eu estou? Estou nessa fase esquisita, sentença, recurso e ainda posso iniciar a execução. Beleza. Mas o porquê de tudo isso, pessoal? Porque você pode estar se pensando, carambolas, e se ele iniciar uma execução e essa execução for prejudicial, por exemplo, à empresa? Vamos utilizar aqui uma empresa, uma sociedade empresária como exemplo. O que eu faço? Pedro, na Justiça do Trabalho não é possível pedir o efeito suspensivo da decisão judicial? Porque eu vi que a regra, tudo bem. Mas e se eu estiver diante de uma situação especial? Eu não posso pedir o efeito suspensivo dessa decisão? Sim. É aqui que está, volto aqui a tela, agora você entendeu, pedido de efeito suspensivo. Você sabe que a decisão judicial, ela pode ser executada, mas você percebe que, se executada, isso pode trazer um enorme prejuízo para a sociedade empresária. Então você, como advogado, pensa, eu vou apresentar o meu recurso ordinário e lá dentro do meu recurso ordinário, eu vou fazer um pedido especial do efeito suspensivo. E aí você vai pedir para que a decisão judicial proferida em primeira instância seja suspensa. Mas acompanhe o raciocínio. Se é regra o efeito devolutivo, você não teria que estar também diante de uma exceção? Algo que seja grave, ao ponto de, se executada, vai prejudicar a sociedade empresária? Se a resposta for sim, que é essa resposta correta, mentalizei. Ah, Pedro, então seria mais ou menos aquilo que nós aprendemos na petição inicial reclamação trabalhista, uma tutela especial? Sim. Só que aqui nós vamos utilizar essa nomenclatura do efeito suspensivo, apenas. Pedro, mas tem que ter aqueles requisitos especiais que nós vimos lá na tutela provisória na aula de reclamação trabalhista? Sim, você vai dizer que há um perigo de dano, por exemplo. Se você percebe que da execução provisória isso pode prejudicar muito a empresa, você pode pedir a suspensão daquela decisão. Nesse exemplo que eu escrevi aqui, que eu pensei aqui para nós, e aqui eu pensei aqui para nós, por quê? Porque não caiu ainda. Então eu peguei aqui algo que talvez seria muito próximo de uma possível realidade no seu exame de ordem. Vejam, seguindo sempre a mesma métrica, fato, fundamento e conclusão. Aqui eu tenho os fatos, aqui eu tenho o fundamento jurídico e aqui eu tenho a conclusão. Se você não entendeu ainda, Pedro, o que é o FFC? Fato, fundamento, conclusão. Dá uma lidinha, dá uma assistida lá na aula de reclamação trabalhista.
Ok, pessoal? Que nós estamos seguindo sempre, disse 3 vezes, a mesma estrutura. Pedro, a mesma estrutura de reclamação trabalhista é para contestação e agora para RO? Sim, fato, fundamento e conclusão. Ok? Foi concedida pelo juízo da 90ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, tutela provisória na sentença em favor da recorrida, para que se proceda a sua imediata reintegração, visto que é portadora de estabilidade provisória. Esse trecho aqui está onde? No enunciado. Fato eu copio. Ok. E aí eu venho com a minha tese. Ocorre que a recorrida não é portadora de estabilidade provisória, até porque o registro de sua candidatura para o cargo de dirigente sindical ocorreu durante o período de aviso prévio, não lhe assegurando a estabilidade pretendida nos termos da súmula 3695 do TST. Olha, aqui a gente já pode até aproveitar esse conteúdo, porque esse conteúdo pode vir por meio de questões, né? Que aí nós vamos analisar também isso lá na frente, pensando questões, pessoal. Muito bem. Pedro, o que você está querendo dizer? Que se a candidatura do dirigente sindical ocorrer no aviso prévio e ele, caso ele seja eleito, ele não tem estabilidade? Não, não tem. Não tem. Muitos acreditam que tenha, mas o TST diz que não tem. Então aqui achei o erro, ok? Pensando o enunciado, e agora eu vou concluir. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, nos termos da súmula tal, artigo tal do CPC, visto que presente os, olha só no finalzinho, requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano. Nossa, Pedro, você colocou aqui presente os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano. Onde que você acha essas palavras tão bonitas? Eu? Lá no artigo 300 do CPC. Você já grifou esse artigo. Você, inclusive, já fez uma petição inicial reclamação trabalhista com pedido de tutela provisória. Não fez? Não fez? Não fez? Se fez, você sabe do que eu estou falando. Artigo 300. Pedro, não fiz ainda. Tem que fazer. Por que tem que fazer? Para treinar. Quanto maior o treino, maior a certeza. Se a certeza não é maior, então tá bom. Maior a probabilidade de aprovação. Pedro, eu vou ser aprovado. Claro que vai, tenho convicção disso. Voltei. Pedro, você voltou para falar da súmula 414? Sim. Pedro, eu vi que você colocou lá como fundamento jurídico, não falou nela, pensei até que você ia passar batido nesse slide. Imagina. Por quê, pessoal? Como o tema é sensível, eu estou tentando fazer com que você compreenda, ok? De forma simplória. Pensamos aqui como escrever e agora nós vamos retornar um pouquinho para pensar com carinho o direito. E aqui, pessoal, é uma aula que está sendo disponibilizada para vocês. Tem pessoas que compreendem melhor apenas pela fala. Tem pessoas que compreendem melhor fazendo. Tem pessoas que compreendem melhor. Tem pessoas que são visuais. Eu lembro que eu já fiz até um teste. Você sabe se você é auditivo, se você é visual ou sinestésico? Pedro, eu ri lá, olá, nós somos os 3. Sim, mas geralmente a gente tem, né, uma facilidade a mais quando a gente visualiza. Se você é visual, mapa mental é um negócio para você. Se você é mais auditivo, só de ouvir, você é bom em música? Escuta música 2 vezes e já sai cantando? Você talvez seja auditivo. Eu, por exemplo, zero à esquerda. Eu ouço 20 vezes a mesma música. Quando eu estou cantando lá, se não tiver lá a legenda, eu erro. Não sou. A minha audição não é muito boa para gravar o conhecimento. E geralmente o sinestésico, aquele que, né, tá... Por exemplo, fui lá na loja comprar um sofá. Você senta? Esse aqui é confortável. Provavelmente você é sinestésico, ok? E aqui para nós eu traduzo como? Fazendo.
Eu aprendo melhor fazendo, eu aprendo melhor com exemplo, Pedro. Eu tentei traduzir para nós aqui, tá, pessoal? Não sou especialista na área, tá? Já avisando, mas que eu sei que tem muitos, né? Os críticos, ele falou isso, ele falou aquilo. É só para você compreender, ok? Então eu volto aqui para a gente pensar a súmula 414. A súmula 414, provavelmente você deu atenção a ela, porque o seu professor disse mais ou menos o seguinte: na Justiça do Trabalho as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Sim? Sim. Misericórdia! Então, quando eu tenho alguma tutela antecipada, uma tutela provisória concedida, eu não posso recorrer? Segundo as regras da CLT, não. Naquele momento, não. Você pode recorrer depois da sentença final, ok? E aí? E se houver prejuízo? Daí o porquê nós utilizamos muito o mandado de segurança. Pedro, mas para tutela provisória não seria o agravo de instrumento do CPC? Seria. Ou melhor, lá na civil. Aqui para nós, não. Agravo de instrumento do CPC se risca. Não é cabível na Justiça do Trabalho. Daí o porquê que nós utilizamos o mandado de segurança. Acredito que você também já saiba disso. Muito bem. Então, se eu utilizo o MS, o mandado de segurança, no lugar do agravo de instrumento para atacar decisões provisórias, a súmula 414 ela é especial para nós. Beleza. Só que por que eu trago essa súmula para pensar o que nós estamos estudando agora? Efeito suspensivo. Porque aqui no item de número 1 da súmula, olha só que interessante, acompanhe o raciocínio. O que ele diz para nós? A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança. Essa questão já caiu no exame de ordem? Já. Você gravou tanto que a tutela provisória, medida judicial cabível, tutela provisória, mandado de segurança. Mas aí vem a pegadinha, ela é concedida na sentença. Se é na sentença, eu tenho um recurso próprio, RO, não é o MS, ok? Teremos aulas especiais também referente a mandado de segurança e essas pegadinhas. Mas aqui continuando. Por ser impugnável mediante recurso ordinário. Aí você pensa, tá, mas eu sei que os efeitos da decisão está correndo, porque eles são meramente devolutivos. Aí ele diz o seguinte, é admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária do processo do trabalho, é que tem o artigo do CPC. Por isso que eu trago aqui nesse slide esse artigo, para deixar o seu material completinho, ok? Mas aqui é uma adaptação. Para nós, o que nós temos? O que está na tela. O que está na tela? Aquilo que você vai colocar na sua peça. Então, pera lá. Pedro, aonde eu estou? Segunda peça, peça das razões, recorrente, recorrido, processo, cumprimentos, dos pressupostos de admissibilidade. Vi que chamou a atenção o enunciado que eu li, que houve uma tutela concedida na sentença, ou uma tutela que os seus efeitos estão, né, a todo vapor, e esses efeitos prejudicam a recorrente. O que eu faço? Abre esse capítulo do efeito suspensivo. Você vai pedir a suspensão daquela decisão, ok? Nunca caiu, não caiu ainda na FGV, mas pode cair com espaço certeza, ok? Então depois desse toque especial, tá, para a nossa aula, a gente chega nas nossas preliminares, se houver. Quando eu penso preliminar aqui em sede recursal, o que me causou prejuízo? Provavelmente você alegou algo, pensando aqui a reclamada, algo na sua contestação que você percebeu que o juiz errou. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de cerceamento de defesa, que você pode parar a tela, pausa aí, recorta, bota lá no Word. Do cerceamento de defesa. É uma preliminar? É uma preliminar. Olha, o enunciado disse que
levou-se 2 testemunhas para serem ouvidas, para comprovar o fato alegado na contestação. Aqui no exemplo, pessoal, que eu utilizei, que o pagamento da passagem, o valor das passagens, era pago em espécie para a trabalhadora. E ela disse que não recebia. Se foi em espécie, levei 2 testemunhas para comprovar que viam ela recebendo e que elas também recebiam da mesma forma. E o juiz indeferiu a oitiva das minhas testemunhas. Está cerceando o seu direito de defesa? Sim. Então aqui abri a minha preliminar. Mesma coisa, fato, fundamento, conclusão. Sempre, sempre, sempre. Quando eu digo sempre, 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 reclamação trabalhista, contestação e agora recurso ordinário. Sempre utilizando a mesma métrica, ok? E aí vocês podem utilizar esse modelinho aqui pensando a escrita. Eu sei que até aqui eu só escrevi pensando fatos, eu sei que até aqui estão os meus fundamentos jurídicos e eu sei que aqui eu estou concluindo, que é o que eu desejo, o que eu quero. Pedro, mas eu não assisti as 2 aulas ainda. Você fala fato, fundamento e conclusão. Na petição inicial, fato, narrei o ocorrido. Fundamento jurídico da reclamação trabalhista. Qual é a base normativa que lhe dá o direito, por exemplo, à hora extra? Ou dizer que foi violado, tal, pedindo. E ainda coloco lá o fundamento legal. CLT, súmula ou OJ, provavelmente, tá? E concluo, se é reclamação trabalhista, eu vou pedir a procedência. Pedro, e na contestação? A mesma coisa. Fatos, vou falar o que ele pediu. Fundamento jurídico, vou dizer que o que ele pediu está errado, porque a legislação diz dessa forma. Como que eu concluo? Pedindo a improcedência do pedido, que seria a nossa conclusão. Aqui para nós. Fato, o que o juiz decidiu? Sobre o quê? Fundamento jurídico, aonde ele errou? Conclusão, o que eu quero? Ok? O que eu quero aqui? Aqui, se houve cerceamento, você vai pedir, olha só, a anulação do processo ou daquele ato e o consequente retorno à vara de origem para a oitiva das testemunhas para a prolação de nova sentença. Ok? Muito bem. Pessoal, vocês perceberam que eu coloquei aqui em cima 3 preliminar? Eu sei que cerceamento de defesa trata-se de uma preliminar. Bem como eu sei que já entrando aqui no tópico 05, nós temos as nossas prejudiciais de mérito. Qual que é a queridinha? Da prescrição. Prescrição. Eu sei que prescrição é prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa. Incompetência. E às vezes a cabeça dá aquela bugada. Claro que você está com a sua CLT e você vai achar uma a uma. E vai saber o que se trata, né, de pensando aqui as preliminares, o que é prejudicial e o que é mérito. Mas se você tiver dúvida, sabe qual que é a dica? Não precisa colocar da preliminar e o nome da preliminar. Só coloca o nome. Não precisa colocar que trata-se de prejudicial de mérito. Coloca só lá, do jeito que eu coloquei aqui, da prescrição. Ok? Não tem como a banca dizer que você errou porque você não colocou do que, qual que é, da onde vem a prescrição. Não, é prescrição. Aí aqui, no exemplo dado, eu escrevi dizendo que o juiz errou porque ele não acolheu a prescrição arguida. Ok? Fato, fundamento e conclusão. Para aí sim, nós chegarmos no ponto 06, no mérito. Ok? Pedro, então pera lá, do cerceamento de defesa, da prescrição e agora eu vou falar das horas extras, agora eu vou falar da integração de salário, agora eu vou falar de tudo que está errado na sentença? Sim, de tudo que está errado. Agora você vai literalmente pensar aqui no mérito. Pedro, FGV, eu estava analisando aqui alguns enunciados e eu percebi que às vezes eles trazem uma preliminar lá no final. Eu posso seguir o passo a passo do enunciado? Pode, fique à vontade. Não estaria errado, tá? Eu só sugiro que você não coloque do que se trata. Se você vai falar de cerceamento de defesa no final, porque foi apontado esse dado lá no final,
só coloca do cerceamento de defesa, não coloca que é uma preliminar. Se você entendeu qual que é a cronologia, primeiro preliminar, depois prejudicial e depois mérito, coloca de forma bonitinha. Agora, se não, não coloca se é mérito, se é prejudicial ou se é preliminar. Só coloca o tópico, a nomenclatura e desenvolva. Tópico, nomenclatura e desenvolva. E assim sucessivamente, em todas as teses que você achou, ok? Para depois concluir. Então aqui chegamos no mérito. Elaborar em tópicos separados. Pedro, eu já vi isso. Muito bom. Então quer dizer que você já assistiu a aula de reclamação trabalhista e contestação? Como que eu escrevo? 1. Transcrever os fatos denunciados referente à tese a ser rebatida, ou seja, a decisão judicial sobre o pedido deferido ou indeferido. 2. Apontar que a decisão está equivocada, parafraseando a base normativa e apontando ao final. Procurar o dispositivo normativo no índice remissivo da CLT. E 3. Concluir o pedido. Como que pedindo a reforma. Simples assim. Aqui devemos linkar de forma lógica os 3 itens acima. Posso dar uma dica de ouro para vocês? Eu poderia dizer o seguinte, para tudo. Pedro, eu estou assistindo a sua aula e fazendo janta, almoço, não sei, para tudo. Que eu vou te falar algo que é tão lógico, tão óbvio, que por vezes os candidatos perdem tal sensibilidade. Responda você para você mesmo. Você está fazendo um exame para, pretendendo a sua certificação para o quê? Para a advocacia, correto? OAB. Você está fazendo um concurso para o MP? Você está fazendo um concurso para a magistratura? Você está fazendo um concurso para delegado de polícia? Oi, Pedro, aula de RO. Parei aqui para você prestar atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você está prestando um concurso, fazendo uma avaliação. Quem que está te avaliando? A Ordem dos Advogados do Brasil. Para você fazer parte do quadro, para fazer parte da instituição. Você está pretendendo ser advogado. Advogado é aquele que anda ao lado. Se você está advogando para o reclamante, pensando aqui, exame de ordem, tá, pessoal? Foco no exame de ordem. Do enunciado você vai extrair todos os erros aos quais cometeu o empregador e vai pedir. Você está do lado do reclamante. Então, se eu estou do lado do reclamante, qual que é o meu pensar? A empresa errou, a empresa errou, a empresa errou. Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Beleza. Mas pode ser que você esteja ao lado do empregador, advogando para uma sociedade empresária. Contestação. Vem lá, ele pediu isso, pediu isso, pediu isso. Pediu aquilo, pediu aquilo, pediu aquilo. 6 pedidos. Você, como advogado contestante, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Princípio da impugnação específica. Como assim tá errado? Todos os pedidos estão equivocados. Você vai pedir a improcedência. Beleza. E no RO? O juiz sentenciou. Primeira pergunta, você está advogando para quem? Quando você pensa, eu estou advogando para quem? Eu estou advogando para o reclamante ou pela reclamada? Se eu estou pelo reclamante, a sentença procedente, levei. Estou satisfeito. A sentença improcedente, o juiz errou. Eu estou pelo reclamante, ele deveria proceder tudo. O contrário, se eu estou pela reclamada, sentença judicial, pedidos procedentes, não concordo, estou pela reclamada. Pedidos improcedentes, concordo. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque no RO, pensando os enunciados,
vocês vão perceber que provavelmente a sentença será parcialmente procedente. Parte levou, parte não levou. Parte procedente, parte improcedente. Se você sabe para quem você está advogando, você pode não saber a tese, meu anjo, minha anja. Mas você tem que ter a convicção, eu estou ao lado. Se o juiz improcedeu, estou pelo reclamante, ele errou. Se eu estou pela reclamada, o juiz procedeu, ele errou. E aqui vem a cereja do bolo. A FGV nunca iria exigir de você algo que já não esteja prescrito na CLT, no MOJ ou numa súmula. O contrário daquilo que foi dito no enunciado. Olha, se você entender essa lógica, pessoal, é dica de ouro. Eu tenho convicção que depois dessa aula, daqui para frente, todos os exercícios que você for fazer, você vai lembrar de mim. Tenho convicção. Porque eu costumo dizer para os meus alunos, olha, aqui improcedeu. Se improcedeu, você está advogando para quem? Para a reclamada. Tá errado. Improcedeu, tá errado. Improcedeu, tá errado, tá errado, tá errado. Aí você fala, tá, eu sei que tá errado, mas onde está o erro? Aí é uma outra questão. Mas pelo menos você acha a quantidade de teses, quais são as teses. Pedro, 6 improcedências. Eu estou pelo reclamante. Então, no mínimo, você vai ter que abrir 6 caixinhas. 6 tópicos. Mas você está com quem lá? Ah, com a sua super CLT, com a sua amiga. Você fala, misericórdia, eu nunca ouvi esse assunto. Beleza, vai lá no tema. Como alguns preferem palavra-chave, né? Você está estudando tanto que palavra-chave vai ficar até, você vai ter até grifado já na sua CLT. Você vai lá no índice, eita, o assunto é salário. Salário, achei lá, salário. Qual é o artigo da CLT? 457, 450, beleza, achei o artigo. Você vai lá no artigo. Você vai ter a feliz constatação. Na sentença que procedeu, está dizendo uma coisa. E o que está na CLT? Dizendo outra. Fala, achei o erro. Fechou. Próximo. Procedeu. Achei o erro. Próximo. Procedeu. Achei o erro. E assim sucessivamente. No seu rascunho você já tem, aqui no exemplo dado, 6 tópicos. Você achou a base normativa que combate todas elas. Depois é passar para o papel. Como, Pedro? Dessa forma. Fato, fundamento e conclusão. Fato, o que o enunciado disse. Fundamento, já achei. Vou parafrasear e concluo pedindo a reforma da decisão judicial naquele ponto. Próxima caixinha, a mesma métrica. Próxima caixinha, a mesma métrica. Plum, 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 plum. Pedro, estou começando a entender. Pedro, eu já entendi. Muito bem. Agora é o mais do mesmo. Exercício, exercício, exercício. Rumo à aprovação, pessoal. Rumo à aprovação. Muito bem. Muito bem. E você tem que dizer para você mesmo, se eu não consigo, ninguém consegue. Ó, que chique, hein? Chegamos nesse ponto. Muito bom. Exemplo do dano moral. Na sentença foi proferida indenização de R$6.000 a título de dano moral por acidente do trabalho em razão de doença degenerativa, da qual a trabalhadora foi vítima, conforme laudos médicos juntados nos autos. Isso daqui eu estou escrevendo o que já caiu no exame de ordem. Aonde está o erro? Concedeu 6.000. Opa, doença degenerativa? Já achei lá a Lei 8213, já li lá o artigo 19, 20 e 21. Pedro, Lei 8213, artigo 19, 20 e 21. Misericórdia, se a sua CLT não está marcada lá a Lei 8213 e esses 3 artigos, dá um pulinho lá no 118, faça isso. Pode cair na sua prova. Você vai achar que doença degenerativa não é acidente do trabalho. Se não é acidente do trabalho, por que ele condenou a R$6.000? O juiz errou? Achei o erro. Como eu escrevi? Ocorre que doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. Neste caso, não gera responsabilidade do empregador, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, alineada à Lei 8213 de 91. Vou finalizar. Assim, requer a reforma da sentença para
excluir a condenação de indenização por danos morais. Pedir a reforma da sentença. Compreenderam? Estão comigo ainda? Pedro, cansei. Para aí, toma um café, toma uma água, vai lá, joga uma... Ah, Pedro, já vi que chegamos na conclusão, vou esperar. Então espera. Vamos lá, tá chegando ao fim. Conclusão. Requerer o acolhimento, requerer o acolhimento, requerer a improcedência. Eita! Tá aqui, prescrição, prejudicial e mérito. Pedro, esse slide está errado. Nossa, e não é que tá mesmo? Vamos fazer assim? Ah, é proposital o erro, né, Pedro? É só para você fazer eu prestar mais atenção, porque aqui não seria prescrição, seria preliminar ou preliminares. Mentira, pessoal. Errei mesmo, errei no slide. Olha só, mas você já consertou. Maravilha, é o que importa. Se preliminar, vou requerer o acolhimento. Se prejudicial, no nosso exemplo dado aqui prescrição, também vou requerer o acolhimento. E no mérito? Requerer a improcedência, a total improcedência. Pedro, mas como que eu posso colocar isso no papel? Exemplo, conclusão. Lembra da concessão do efeito suspensivo? Se tiver, se houver, eu coloco dessa forma. Lembra da questão da preliminar? Se houver, eu coloco dessa forma. E prescrição? Se houver, eu coloco dessa forma. E mérito? Sempre haverá. Ok? Então, eu pensei aqui a conclusão, né? Os 4 pontos da minha conclusão para deixar ela completa. Minha nossa, Pedro, pode ser que caia efeito suspensivo, preliminar, prescrição e mérito? A título de exemplo, pode. Mas pode ser que tenha apenas mérito. Se tiver só mérito, e não tem 1, não tem 2, eu só concluo dessa forma, só. Conclusão. No mérito, requer conhecimento e o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Pedro, são 7, 8 teses de mérito. Eu preciso uma a uma? Não. Você vai pedir o provimento do presente recurso na forma para a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Simples assim. Pedro, o que não pode faltar aqui no ponto 4? Conhecimento e provimento. Conhecer e prover. Conhecer e prover. Conhecer e prover. Então, quando eu penso a conclusão do meu RO, conclusão, o que eu não posso esquecer? No mérito, conhecer o meu recurso e prover o meu recurso. Conhecer e prover o presente recurso. Conhecer e prover o presente recurso, ok? Se prejudicial, acolhimento. Se preliminar, acolhimento. E a questão do efeito suspensivo, se houver, é algo especial que não caiu ainda, você pode colocar dessa forma. Tenho convicção que você vai gabaritar. Olha só, mais uma tela, hein, pessoal? Estão printando as telas, recortando aí, montando o seu RO, aí em Word. Muito bem. Pedro, o que mais? Chegando ao fim, chegando ao fim. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado e OAB. Muito bem, pessoal. Espero ter colaborado com você. Se você ficou com alguma dúvida, volta à aula com atenção. Pedro, ainda estou com dúvida. Pode mandar mensagem, nós vamos responder todas as mensagens, ok? Produção está dizendo aqui, pode mandar que a gente vai responder, então pode mandar mesmo, dá aquele like, compartilha esse vídeo com todos os seus colegas que você tenha convicção que possa ajudá-lo. Vou além dessas 3 principais. Pedro, eu estou ainda no 9º semestre, estou no 8º semestre me preparando, estou no 10º. Você que ainda é estudante, talvez estas 3 aulas sejam interessantes para a sua aula de prática jurídica trabalhista. Olha só que legal. Pode ser até que, Pedro, me formei, eu fiz a 2ª fase em penal, mas agora eu fui contratado como advogado júnior, um colega que você sabe que ele tem que saber pelo menos essas 3 que são as principais também na vida real e prática. Manda aula para ele. Eu tenho convicção que vai ajudá-lo, no mínimo, ok, pessoal? No mínimo. Mas o nosso foco aqui é OAB, 2ª fase, finalizando a nossa tríade, reclamação trabalhista, contestação e RO.
Pessoal, se não assistiu às outras 2 aulas, sugiro que assim o faça. Vai lá, dá aquele like lá também. Pedro, na aula de reclamação fiquei com dúvida. Pergunte lá. Pedro, contestação fiquei com dúvida. Pergunte lá também. E aqui, pergunte aqui. E mantenha o desafio. Produção, quantos likes para a gente fazer o passo a passo responder reclamação trabalhista, contestação ou RO? Pelo menos 100, né? 100. Olha só, não é muito. Se tiver 100 curtidas, se tiver 100 curtidas, eu me comprometo com você a gravar uma outra aula, após a aula, resolvendo. Pedro, lá acho que no 31, você já está lá, você já sabe até o número dos exames, caiu um RO. Vamos fazer junto? Vamos ler o enunciado junto? Vamos escrever junto? Pedro, se você estivesse no meu lugar, como que você escreveria? Pedro, como que você grifaria? Pedro, como você entende os pontos principais, os fundantes ali da peça? 100 curtidas, a gente vai reproduzir uma petição inicial aqui. Lá no vídeo de petição inicial tem que ter 100 curtidas. Ok. Contestação, 100 curtidas. Também vamos fazer em conjunto. RO aqui nessa aula, 100 curtidas. Vamos fazer um RO aqui também em conjunto. Ok? Passo a passo. Rumo ao 5, que é 10. Vamos gabaritar e no final você ter a felicidade do F5. Vai sair o resultado hoje. Plum, pum, lista. Filtrei a cidade. Meu nome completo com o número do meu documento. Esse é o objetivo. E quando isso acontecer, você vai talvez ter reações emocionais inimagináveis, porque é muito bacana, pessoal. É muito legal. Eu me lembro da minha aprovação. Eu dava vontade de gritar, de virar cambalhota, plantar bananeira. Eu falei, consegui. E é isso aí. Eu tenho convicção que você não é diferente de mim. Ok? Nós somos iguais. Só estou um pouco mais de tempo, talvez, aqui pensando direito do processo do trabalho. Você é capaz, você pode, e coloque isso na sua cabeça. Não existe ninguém especial. O que basta para você? Ser resiliente, não desistir, não desista. Pedro, estou no 15º exame, não importa. Deixa o pessoal. Não foi assim, todo mundo passa. Sua mãe não disse para você que você não é todo mundo? Talvez no 16º você vai alcançar a aprovação. Misericórdia, Pedro, estou no primeiro. Talvez no primeiro, no segundo e assim sucessivamente, ok? Contem comigo, pessoal. Podem nos procurar aí nas redes sociais. Estamos no Instagram também, estamos aqui no YouTube. Dê aquela força para nós, porque o objetivo aqui é ajudá-los. Deus abençoe a todos. Até a próxima.